Ok, TV Litoral, cobertura total, eleições 2014, o voto certo pela TV Litoral, pelo Blue TV, canal 20, pois a vida é feita de imagens e boas imagens. Agradecer desde já a presença do nobre colega vereador Igor Sardinha, que foi candidato às eleições agora em 2014, vai falar com a gente como é que ele viu o Estado Democrático de Direito, e meu parceiro, jornalista e companheiro Pedro Cerqueira Leite. Satisfação tê-lo conosco, Pedro. Muito obrigado, Paulo. Hoje eu estou aqui na bancada, não como entrevistador, como jornalista de fato, mas analisando e fazendo companhia ao Igor, que eu acompanho desde a época da Gincana Jovem, que a gente já tem uma parceria, você também, Paulo. Com certeza. Então a gente conhece o trabalho todo dele e sabe do sacrifício, do esforço que foi para chegar a vereador e depois pleiteando também a vaga para deputado estadual, onde eu já falo de antemão, saiu como vitorioso sim, pela proporcionalidade que a gente analisou em números, friamente, digamos assim, saiu como grande vencedor dentro de Macaé. Não conseguiu o mandato, mas se credenciou para muita coisa positiva. Igor. Queria primeiro agradecer a oportunidade que vocês mais uma vez estão me dando aqui para falar. E eu, Pedro, eu comungo dessa mesma informação, dessa mesma colocação que você fez. Eu acredito que hoje a gente teve, obviamente, quando a gente coloca uma candidatura de deputado estadual, nós, obviamente, a gente almeja o cargo, mas mais do que isso, a gente queria, era de uma forma clara, posicionar a população macaense sobre a existência de um novo caminho para a política local. E eu acredito que, nesse sentido, o objetivo foi mais do que consagrado, mais do que atingido. Hoje eu sou um dos poucos vereadores, ou o único que declaradamente me coloco como oposição ao atual prefeito. Sou oposição, não tenho qualquer relação com o governo municipal, não tive na eleição qualquer máquina governamental me ajudando, não tive qualquer apoio político da classe política local, de vereadores, de secretários, de ninguém ajudando. Foi uma campanha de pé no chão, uma campanha conversando com o eleitor sobre os problemas da cidade, da região. E, em contrapartida, nós fizemos uma disputa com candidaturas altamente poderosas. Realmente foi esse ponto, até a gente estava tocando aqui antes de começar a entrevista, e realmente, se a gente analisar a campanha para deputado federal, você tinha nomes, digamos que, muitas novidades. Mas para deputado estadual, né, Paulo, a gente pontuou aqui, você tem dois líderes políticos, dois caciques, Riverton Mussi, ex-prefeito, e Chico Machado também, vereador de muitos mandatos, muito ativo. O deputado Cristino Auro. E o deputado Cristino Auro. Então você tinha realmente grandes caciques disputando essa vaga para deputado estadual e esses votos aqui de Macaé e região. E você veio ali para brigar com esse grupo que é bem mais forte, que já está, né, que já passou pelo poder, já retornou, enfim, tem muito trabalho e muitos anos de estrada. Não que você também não tenha, mas já é de outra geração. Não, você está certo, Pedro. Não dá para comparar o tempo de estrada dessas pessoas e dos cargos que eles ocuparam. O ex-prefeito Riverton, 8 anos prefeito desse município. Você tem o vereador Chico Machado, na última eleição foi o vereador mais votado, veio para uma campanha agora com um poderio, com uma estrutura muito grande, a olhos vistos para todo o município. Você tem o deputado Cristino Auro, já 8 anos deputado, mais do que isso, 8 anos secretário de Agricultura. A última eleição ele foi candidato a prefeito do nosso município. E além dessas 3 candidaturas locais extremamente fortes, nós tivemos também uma candidatura de fora, que é a do Rafael Pisciani, que foi a candidatura adotada pelo hoje prefeito Dr. Aloysio. Então foi uma eleição em meio a vários medalhões, onde a nossa candidatura se colocou. Uma candidatura com um perfil claramente de oposição local, oposição também ao governo do Estado, e que conseguiu ter mais votos do que a do deputado Cristino Auro, com toda essa estrutura e essa bagagem. Conseguimos ter o dobro da votação do candidato do prefeito, o Rafael Pisciani, e conseguimos ficar, se você excluir, Pedro, os votos da região serrana, principalmente, que é uma política à parte, e se concentrar só aqui na cidade de Macaé, você tem, até mesmo comparando com as candidaturas do ex-prefeito Riverton e com a candidatura do Chico Machado, uma disputa muito parelha.
Então hoje a gente tem a mais absoluta certeza que a nossa candidatura para deputado estadual, a bela votação que tivemos na cidade de Macaé com 10% dos votos válidos, nos credencia, nos coloca definitivamente dentro do cenário político local como uma alternativa. E esse foi o objetivo primordial, mostrar que existe algo novo acontecendo na política da cidade. Ô Igor, eu concordo plenamente com a sua pessoa. Então, você já, após a eleição, primeiro dia após a eleição, você já fez esse parâmetro, você fez essa sondagem de como é que foi sua campanha desde o começo até o fim? Não, com certeza. Esses números eles estão colocados, muitos números ainda sendo tabulados, a gente está aqui dando prévias de números absolutos que a gente vai estar... Estava tendo uma reunião com o seu grupo hoje, antes de ver a entrevista, já fazendo essa... Fazendo isso, a gente já foi tanto na 109 quanto na 259, na 109, na 254, pegamos os números, estamos esmiuçando esses números que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, são números que mostram o sucesso da nossa candidatura no nível local, considerando todos os pesos pesados que enfrentamos e que, como falei, demonstra e assegura à população macaense que existe um novo caminho surgindo para a política local. Igor, eu queria aproveitar a presença, você como candidato aqui nas eleições, o voto certo pela TV Litoral, eu queria comentar alguns números. Pelo TSE, temos 150.920 eleitores na capital do petróleo. E teve um acréscimo de 2012 para 2014 de 5%. Esse 5% equivale a 17.166 novos eleitores. Mais da metade jovem. Você acha que a sua candidatura, a vontade de mudança política ou do Estado democrático de direito, você acha como jovem, uma pessoa voltada pela sociedade, com todos os direitos e deveres, você acha que influenciou muito na sua votação? A análise que eu faço, Paulo, passa um pouco mais além do que a questão etária. Eu acho que o que acontece é que a minha candidatura encarnou o desejo da população macaense de viver algo verdadeiramente novo. Na eleição de 2012, ela deu um recado nas urnas, quando elegeu o doutor Aloysio, dizendo que queria viver essa novidade. E, na realidade, depois de quase 2 anos de mandato, ela não está vendo nada de novo. Ela, na realidade, o prefeito, doutor Aloysio, ele disse na campanha o que a população queria escutar, não o que ele iria fazer. Ele está fazendo tudo totalmente diferente. E, na realidade, o nosso mandato, de corajosamente se coloca como oposição a isso, fazendo um debate sadio, mas firme na fiscalização, firme nas propostas do que a gente enxerga como o caminho real que Macaé deveria seguir. E acho que o que a gente conseguiu, esse sucesso, essa boa votação, em meio, mesmo enfrentando candidaturas tão poderosas, econômica, financeiramente, politicamente falando, se deve a isso. Da população está percebendo que está acontecendo um trabalho na Câmara de Vereadores que tenta plantar essa semente. Você vem do partido, um partido de volume, né, que é o PT, é um partido de governo, está aí um bom tempo no governo. A Marina ela foi mais votada do que a Dilma aqui na capital do petróleo. Como é que você vê esse resultado? Olha, eu acredito que o Rio de Janeiro em si, ele tem uma particularidade. O Rio de Janeiro sempre foi um estado mais rebelde e que é um estado mais rebelde que aceita com mais facilidades algumas experiências. E a Marina ela tentou se colocar nessa campanha como essa aposta. E o Rio de Janeiro tem esse perfil. O Rio de Janeiro foi quem mais deu votação a Heloísa Helena na época, que a Heloísa Helena veio candidata. Então tem esse histórico. Inclusive, e acho que isso deu isso. O número que eu acho importante reforçar também, Paulo, é que para que a gente veja o quanto a população macaense está insatisfeita com o governo local, o Crivella, ele só venceu em 2 municípios do estado do Rio de Janeiro. Certo. Um em Macaé e um outro em São João de Meriti. Certo. O Pezão ganhou em todos os outros. Aqui em Macaé, exatamente no local onde o prefeito e foi o coordenador político da campanha do Pezão, deu Crivella.
Então esse número que eu acho um número sensacional e que demonstra como a população está insatisfeita com essa administração. A sua mudança de posição em relação ao prefeito, que você era a situação com o prefeito, se eu não me engano. Certo. A gente acompanhou aqui pelo Macaé em Foco constantemente. Por que você teve essa mudança? Porque não acompanhou o que o nobre colega vereador propôs para a situação da população, não? O Pedro e Paulo, eu na realidade é o seguinte, num primeiro momento eu fui o único dentro do PT que me posicionei para o PT ter candidatura própria e não apoiar o PV e o candidato Aloysio. Não consegui, fui voto vencido dentro do PT, segui as orientações partidárias e acabei fazendo campanha junto dos outros companheiros de partido, mas já no início da administração do prefeito e início do nosso mandato, era ainda final de fevereiro, início de março, já me coloquei como oposição, porque desde o princípio, desde o início, o prefeito começou a seguir essa linha de esqueçam o que eu falei na campanha. E um tema muito caro para mim foi a questão do transporte público. Vocês puderam acompanhar, eu antes de tomar posse, a eleição foi em outubro, eu já em novembro eu fui às ruas, montei uma barraquinha com faixa, fizemos matéria na época, eu fiquei ali dias e dias em frente ao Banco Santander, recolhendo assinatura pela quebra do monopólio do transporte, pela criação do Conselho Municipal de Transporte, que eram pautas e assuntos que nós defendemos durante a campanha. Agora, Igor, vou até tocar no assunto que realmente as pessoas já me perguntaram pelo Facebook. Acabou a eleição, a cabeça agora voltada 100% para Macaé, para o cargo de vereador, para o seu filho também que nasceu recentemente, o papai Igor. Até parabenizar, mandar um beijo para a Lídia também, uma mãe realmente maravilhosa, uma esposa também que eu tenho amizade, enfim. Igor, como é que vai ficar agora, daqui para frente? Quais são os planos do vereador Igor Sardinha, da equipe do vereador Igor Sardinha? Agora deixando campanha de lado, deixando tudo, acho que agora o foco maior é Macaé, sim. Claro, e Pedro, nós não saímos da Câmara para fazer campanha, então nosso mandato continua acontecendo. Eu inclusive aproveito aqui, teremos na próxima sexta-feira já uma audiência pública que eu julgo importante, que é a audiência pública para tratar do corte no auxílio alimentação realizado junto aos servidores do HPM. Um corte sem qualquer aviso prévio, os servidores foram surpreendidos na boca do caixa quando foram sacar o seu salário, de que eles não receberam boa parte dos seus vencimentos pelo corte no auxílio alimentação, não tiveram qualquer explicação para isso, e nós estamos convocando uma audiência pública para cobrar respostas e posicionamentos da administração municipal. A gente teve recentemente aprovado a Lei 4048, que foi a que estabeleceu a revisão nos vencimentos dos servidores, que foi muito clara ao dizer quem teria direito ao auxílio alimentação e quem não teria. E os servidores do HPM já recebiam isso. Estava dito muito claro que iria ficar no valor de R$ 400 para todos que já o recebem e aqueles servidores já recebem. Então a gente quer fazer essa discussão. Eu tive até esses dias conversando pelo Facebook com o ex-vereador Carlos M. Júnior, também um abraço, e ele também relatou isso, porque ele também é funcionário, né? Ele é médico, enfim, também presta serviço, e também falou, recebi menos porque cortaram o auxílio alimentação. E tem muita gente que tem a dependência desse auxílio alimentação. Estive conversando com algumas pessoas na rua que abordam, pedem para fazer essa reclamação publicamente na TV, e isso gera uma dificuldade, porque tem gente que depende, aquilo ali é um complemento grande para o salário. Tem gente que às vezes segura de comer, leva para casa, enfim, né? E é uma dificuldade muito grande para o servidor. Tem gente que vem para cá, fica 2 dias, enfim. Isso é muito complicado, você mexer com o servidor, realmente, principalmente no bolso do servidor, é muito complicado. Acho que deveria ter aumento, não diminuir, mesmo não tirando do salário diretamente, mas é um benefício adquirido, é um direito adquirido. Voltando aqui, nobre colega vereador, voltando aqui aos números de 11.293 votos aproximadamente, nós temos agora Chico Machado, no caso a sua pessoa também, e o Cristino Áureo. O que você acha que o deputado pode apresentar agora de novidade nesses 2 anos antes das eleições para prefeito? Como é que você vê o quadro político? Só o deputado Cristino Áureo eleito na capital do Petróleo. Você acha que muda alguma coisa? Foi um resultado, em termos de representação para Macaé, foi muito ruim. Fraco, né? Foi muito ruim. E eu falei muito sobre isso na campanha. A gente já tinha
na última, por exemplo, eleição, a gente já teve só o fato de ter o deputado Cristino lá. Então, e a gente pode acompanhar os resultados disso, a gente vê que nós tivemos avanços mínimos no fornecimento de água, nós tivemos uma piora muito grande na questão da violência aqui, Verdade. sem aumento nenhum no efetivo. Eu sempre bati muito nessa tecla. A gente não pode admitir, ô Paulo, que a ONU recomenda uma política de segurança eficaz tenha que ter um policial para cada 250 pessoas. No Leblon, no Leblon é chique, né? No Leblon é um policial para cada 115. É melhor do que o que a ONU recomenda. É verdade. E aqui é para cada 2.800. É verdade. Então é o seguinte... E um batalhão para 6 municípios. Né? Para 6 municípios. Então a gente tem a violência pior, a água não avança, a escola estadual, a educação, a gente perdeu até coordenadoria para campos. E tudo isso é por ausência de representação, que dê um soco na mesa e defenda os interesses dessa terra. Porque acaba a gente ficando sempre no final da fila. Então o fato foram colocados muitos candidatos a deputado, tá, Paulo? Aí também algumas candidaturas patrocinadas pelo prefeito, que quis dificultar também a vida da candidatura de oposição e que preferiu pulverizar cada vez mais o voto, estimular pessoas de fora para ter voto aqui. Tem uns porquês também por detrás disso, mas que quem acaba pagando o pato é a população, que não vai ter uma representação mais forte do que o da última legislatura. Pedro, o nosso tempo está acabando lá. Nosso tempo já está esgotando. Mas eu queria agradecer, nobre colega, por logo após as eleições comparecido conosco aqui no Estado de Direito Democrático. A TV Litoral é uma emissora livre, democraticamente independente como você. Inclusive que outros vereadores possam, outros candidatos. Quem esteve aqui foi o do Sardinha, pode ser... Todos. Todos, Manuel Malvino. Como eu faço lá na espaço Câmara, democrático. Eu acho mais importante cada um se formatar com a sua opinião. O espaço aqui é um espaço de direito e democrático. Danilo Funk, né? Já está marcado também. Danilo, estou esperando. Chico Machado, estou esperando. Estamos esperando a bancada aqui para a gente poder levar cidadania, direito e a responsabilidade, que você é um homem do povo, não é verdade? A gente quer saber a verdade. Senão a gente fica ouvindo o cientista político da Câmara, na beira da Câmara, e eles no barril do Armil. Eu não aguento o negócio de cientista político, eu gosto de ouvir a verdade. Então por isso eu trago a verdade. Não é verdade, Marquinhos? São Paulo está terminando o programa. Vamos terminar? Certo. Vamos encerrar então. Gente. Olha, eleições 2000. Agradeço o nobre colega mais uma vez, ok? Obrigado. Ok, um minutinho só é pai bola, eu volto rapidinho aqui pela TV Litoral.